Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o tricolor aqui no Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde absolutamente nada sobre a dupla Grenal, beleza? Vamos falar sobre a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi e também sobre a grande polêmica envolvendo o goleiro Adriel. Tudo isso começou com a escalação do Grêmio. Quando saiu a escalação, uma surpresa. Por que o Adriel não era o goleiro titular? E aí Paulo Calef veio e aí concedeu entrevista, disse que o Adriel estava sendo punido por atos de indisciplina e que o ponto alto disso tudo seria uma entrevista que ele havia dado a um programa sem o consentimento do clube. Para ti que não sabe, todas as entrevistas que os jogadores do Grêmio dão tem que ser passado pela assessoria de imprensa do Grêmio. Porque aí eles filtram o que pode ser falado, o que não pode. Ó, isso aqui é muito invasivo, isso aqui é mais parte do treinador, então é melhor cortar isso aqui, então, sabe? Então, isso tudo tem que passar pela assessoria do Grêmio. Só que essa entrevista não passou. Essa entrevista que foi o estopim para tudo isso acontecer com o Adriel foi uma entrevista dada à Rádio Gaúcha, ao Paredão do Guerrinha. Foi durante essa semana, ela nem foi ao ar ainda, ela vai ao ar na semana que vem. Só que o que acontece? Durante essa entrevista, o Adriel deu detalhes das táticas do Grêmio na hora de cobrança de escanteio. Táticas que o Renato não gostou absolutamente nada de ver no jornal. Isso, claro, chega aos adversários. Olha só o que o Adriel disse. Abre aspas aí para a fala do Adriel. Os mais altos ficam na frente. Nos escanteios estavam ficando Vidia Sante e Soares, os dois zagueiros e os laterais que ficam no meio para atacar a bola. No primeiro pau, Soares pega. Se a bola viajar muito, eu saio. Aconteceu isso contra o Santos. Nessas bolas mais alçadas, eu assumo a responsabilidade. Ou seja, o Renato não gostou absolutamente de nada de ver toda a tática que ele coloca em prática com os jogadores, todo o treinamento que ele faz com os jogadores, nos jornais para qualquer adversário ver o que ele treinava, como ele fazia. E isso foi o estopim. Segundo o Renato, na entrevista coletiva, ele disse que não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que ele sentou para conversar com o jogador sobre outros atos que ainda não foram divulgados. Atos de indisciplina do jogador que não vinha seguindo a cartilha do clube, as normas do clube, né? Cartilha, no caso, é as normas do clube. Ele não vinha seguindo e vinha sendo multado. Não foi nem 3, nem 4, nem 5 vezes, foram várias as vezes. A multa que ele levou hoje, ou logo depois que aconteceu essa entrevista, segundo o Renato, foi pesadíssima. Diz que ele vai sentir demais no bolso, no salário desse mês, além de perder a grande oportunidade da carreira, que era ser o titular, se firmar como titular do tricolor. Bom, o Renato também falou sobre os empresários. Segundo o Renato, o novo empresário, ou abre aspas, o novo cara que tem um acordo, e aí o Renato até diz que duvidar que tenha um contrato assinado com o Adriel, é o Pablo Bueno. É o mesmo polêmico empresário de Ferreira e também empresário de TT, que nem chegou a estrear pelo profissional do Grêmio. Mas com o Ferreira, várias polêmicas já aconteceram entre o empresário e o clube. Entre elas, a polêmica renovação em 2020, durante a época da pandemia. Ele chegou a dar entrevistas para a Rádio Gaúcha também, dizendo que nem negociaria mais com o Grêmio qualquer jogador que seja. Vamos ver o que o Renato falou a respeito disso aí. É um recado que o Paulo deu diretamente, que eu vou dar. Tanto eu, Paulo, o presidente, e o Luiz e o Antônio, nós estamos fechados. Se, lá atrás, os empresários, não são todos, mas alguns, circulavam dentro do clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. Acabou. O clube hoje tem comando. Então é uma consequência de coisas que não vem fazendo de acordo com o clube quer. O clube tem a cartilha e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Eu já vim conversando com ele é testemunha. Eu já conversei com ele umas 4, 5 vezes. Ele está sendo avisado de várias coisas. Ele tem que escutar quem quer o bem dele. E o bem dele são as pessoas que estão dentro do clube. Porque até no final do passado ninguém conhecia o Adriel. Eu banquei ele esse ano, nos ajudou, mas aí pessoas lá fora acham que vão comandar o jogador. Não vão comandar. O Grêmio tem comando. Então estou mandando um recado para esse empresário que nem sei se é empresário. Eu gostaria de saber se ele tem o documento assinado pelo Adriel, coisa que eu não acredito.
Até porque o Adriel tem contrato com outro empresário até o meio do ano. Então, o recado que eu dou para os empresários é o seguinte: fiquem calados. Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Só cuidem dos jogadores. As decisões são nossas. Se começar a subir as coisas pela cabeça e ficarem prometendo coisas para os jogadores lá fora, o único prejudicado vai ser o jogador. E nessa entrevista do Renato, eu não sei se isso também chama a atenção de vocês, porque o Renato ele sempre teve aquela fama e tem esse jeito de ser um paizão para os jogadores, ser um cara super protetor, tentar blindar o grupo, tanto ele quanto a direção, e ele até falou isso aí, que ele sempre tenta proteger os jogadores, blindar o grupo, tanto ele quanto a direção, dar toda a estrutura necessária, mas aí vocês têm noção do quanto eles ficaram bravos, o quanto eles ficaram chateados, mas irritados com esses atos do Adriel, porque o Renato fez totalmente o contrário do que ele sempre faz durante a carreira, que é tentar blindar os jogadores, tentar blindar o grupo, chamar para ele a responsabilidade. Então, se tem uma noção por aí. Então eu acho que o Adriel ele perdeu uma grande oportunidade na carreira, um jovem de 22 anos, aí poderia se desenvolver demais. O Renato ainda disse, olha, é um cara jovem, 22 anos, tem 2 filhos, disse que chegou a aconselhar o Adriel, pô, chega em casa, conversa com a tua esposa, tu tá rasgando dinheiro, cara, tu tá levando várias multas aí, sem necessidades e tal. Então isso ficou bem... O Renato demonstrou bastante chateação, disse que olhou nos olhos dele, tanto ele quanto o Paulo olharam nos olhos dele, disseram para ele o porquê que ele estava sendo punido, disseram que era por o bem dele, e isso também aí foi dito na entrevista do Renato. Beleza, pessoal? Isso com certeza vai dar muito pano para manga. O Renato não quis citar o empresário, muito pelo contrário, o Renato ainda incitou a imprensa, vão lá, perguntem para ele quem é o empresário dele, perguntem, digam, falem para ele, perguntem a ele quem é o empresário, digam para ele falar quem é o empresário. Alguns repórteres ainda sondaram ali na saída do ônibus, na saída do estádio, para ver se ele ia falar alguma coisa, e não rolou, não falou. Eu questionei o Igor Polva, o assessor de comunicação do Grêmio, mas também não obtive resposta. Pode ser que aí na segunda-feira, após um pouco mais calmo todo o ambiente, pode ser que se fale alguma coisa e até o Adriel dê alguma entrevista aí. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Beleza, pessoal? Sou o repórter Diogo Lacmin, até a próxima. Tchau.